Olha, ser demitido é uma situação super estressante e que, claro, gera um monte de dúvidas. A principal delas geralmente é: e agora, o que acontece? Vamos entender direitinho o que vem a seguir e quais são os direitos de quem passa por esse momento. A grande questão que fica no ar é essa, né? Com o fim do contrato de trabalho, quais são exatamente os direitos a receber? A resposta não é tão simples, porque tudo, absolutamente tudo, depende de como esse contrato terminou. E é exatamente isso que a gente vai detalhar agora. E para a gente se guiar nesse assunto, existe um mapa principal, a CLT. Essa sigla significa Consolidação das Leis do Trabalho. É basicamente o grande manual que rege as relações de emprego aqui no Brasil. É a CLT que vai estabelecer as regras do jogo para todas as formas de término de contrato. E aqui, já temos a primeira regra de ouro que vale para quase todas as situações, viu? A empresa tem um prazo máximo de 10 dias, contados a partir do fim do contrato, para pagar todas as verbas rescisórias. Se esse prazo não for cumprido, isso gera multa para o empregador. Ok, vamos começar pelos cenários em que a decisão de encerrar o contrato parte da empresa. Aqui a gente tem dois extremos que mudam completamente o jogo: a demissão sem justa causa e a demissão por justa causa. A demissão sem justa causa é, de longe, a mais comum. Ela acontece quando a empresa decide desligar o funcionário, mas sem que ele tenha cometido nenhuma falta grave. É simplesmente uma decisão da empresa. E nesse caso, o trabalhador tem direito ao pacote mais completo de verbas. Isso inclui o saldo de salário dos dias trabalhados, o aviso prévio, 13º e férias proporcionais. E o mais importante, o direito de sacar todo o saldo do FGTS, mais uma multa de 40% paga pela empresa e ainda a chance de solicitar o seguro-desemprego. Agora, vamos para o outro extremo, a demissão por justa causa. Essa é, digamos, a penalidade máxima na lei trabalhista. Ela só acontece quando o empregado comete uma das faltas graves que estão listadas lá na CLT, como desleixo, indisciplina ou abandono de emprego, por exemplo. E o impacto dessa diferença fica muito claro olhando assim lado a lado. Na justa causa, os direitos são reduzidos drasticamente. A pessoa recebe basicamente o saldo do salário e as férias vencidas se tiver. Perde o direito ao aviso prévio, ao 13º proporcional, ao saque do FGTS, à multa e também ao seguro-desemprego. A diferença é realmente enorme. Bom, agora vamos virar a mesa. O que acontece quando a iniciativa de terminar o contrato de trabalho parte do próprio empregado? O cenário mais conhecido aqui, claro, é o pedido de demissão, aquela decisão voluntária de deixar o emprego. Nesse caso, a pessoa geralmente precisa cumprir o aviso prévio, ou seja, trabalhar por mais 30 dias. Ou então esse valor pode ser descontado da rescisão. Então, ao pedir a demissão, os direitos são saldo de salário, 13º e férias proporcionais, além das férias vencidas, claro, se houver. O ponto crucial aqui é o seguinte: quem pede demissão não pode sacar o FGTS, não recebe a multa de 40% e também não tem direito ao seguro-desemprego. Agora, tem uma modalidade bem interessante aqui que nem todo mundo conhece: a rescisão indireta. Pensa nela como se fosse o contrário da justa causa. É quando a empresa comete uma falta grave, tipo atrasar salários direto ou não depositar o FGTS. A situação fica insustentável e aí o empregado pode entrar na justiça para, entre aspas, demitir o patrão. E o resultado, caso a rescisão indireta seja reconhecida pela justiça, é muito importante. O trabalhador passa a ter exatamente os mesmos direitos de uma demissão sem justa causa. Isso inclui o saque do FGTS, a multa de 40% e o seguro-desemprego. A reforma trabalhista de 2017 trouxe uma nova possibilidade que funciona como um meio-termo, sabe? É a demissão por acordo mútuo, que acontece quando empregado e empregador, juntos, decidem encerrar o contrato de forma amigável. Nesse modelo de acordo, alguns direitos são pagos pela metade. O aviso prévio indenizado, por exemplo, é pago em 50% do valor total. Seguindo essa mesma lógica, a multa sobre o saldo do FGTS, que normalmente é de 40%, também é reduzida pela metade, caindo para 20%. A grande vantagem para o trabalhador nesse acordo é o acesso ao fundo de garantia. O acordo permite que ele saque até 80% de todo o saldo que estiver disponível na conta do FGTS. Mas atenção, porque aqui tem o ponto mais importante desse acordo. Ao optar por essa modalidade, o trabalhador abre mão do direito de solicitar o seguro-desemprego. É uma troca, uma concessão de ambos os lados. Ufa! Com todos esses cenários na mesa, vamos organizar tudo num resumo final? Assim fica bem mais fácil comparar os direitos em cada caso.
E aqui está o mapa completo. Comparando lado a lado as 5 modalidades, fica muito claro como os direitos ao aviso prévio, saque do FGTS, multa e seguro-desemprego mudam bastante, né? A gente vê que a demissão sem justa causa e a rescisão indireta garantem o pacote completo. Lá no outro extremo, a justa causa e o pedido de demissão são bem mais restritivos. E o acordo mútuo, como o próprio nome já diz, fica ali no meio do caminho. No fim das contas, tudo se resume a isso. Entender exatamente em qual tipo de rescisão uma situação se encaixa é o passo mais fundamental de todos, porque é essa identificação que vai definir todas as verbas que são devidas no final do contrato. Então fica claro que a informação é a ferramenta mais poderosa. Conhecer os próprios direitos é o primeiríssimo passo para garantir que a lei seja cumprida. Mas aí fica a reflexão. Diante de uma dúvida ou se algo parecer irregular, qual deveria ser o próximo passo?